estou propondo aqui, e que vai ser o tema da próxima aula. Nós, durante um bom tempo, conduzimos lado a lado vamos chamar teoria do real. Uma teoria do real, ou do ser, tão bonito nome, né, que se usava muito antigamente, uma ontologia, ontos, o ser, né, uma ontologia que trata daquilo que é tal qual é. Cada filósofo, cada escola tem sua interpretação, sua resposta, né, sobre o que é aquilo que é. Para Platão eram as ideias e suas cópias nas coisas sensíveis. Para Aristóteles, a substância, o composto de matéria e forma, do princípio de individuação e do princípio de universalização, etc. Quase não é importante, porque quase é opinativo. A questão é que não se podia pensar sem levar em consideração o que é o que é. Som do presencial. É a vida, hein? É a vida. O que é o que é? Ontologia. Em seguida, como é que se pode saber que aquilo que é o que é? Então, uma gnoseologia, gnose, o conhecimento, mais modernamente, pensando na ciência, se diz epistemologia. Uma epistemologia, que é a palavra mais nossa afim, né? Então, com todo o resto em volta, pensar era conduzir a simultaneidade tensa entre uma ontologia e uma epistemologia. Isso vale também para as ciências, que não tem o modo filosófico de pensar o ser, por exemplo, mas que, se não pré-definirem hipoteticamente o que é o real, não são capazes de formular suas hipóteses de conhecimento do real. Então, é como se fosse aí, deslocadamente, uma ontologia e uma epistemologia correndo lado a lado. Modernamente, e no século XIX, mais agudamente, e em Nietzsche, agudissimamente, e num século XX que herdou muito de Nietzsche, não os conceitos, eterno retorno, vontade e potência, né? Mas o princípio, coisas como não há verdade, tudo é interpretação. Isso é totalmente século XX. No entanto, foi Nietzsche que disse lá no XIX. Interpretação e interpretação de interpretação. Portanto, se verdade há, ela se põe numa escala analítica de desdobramento de interpretações, não na dimensão sintética de agregar diferenças e, com isso, formular um juízo que seja em si verdadeiro ou não, o que se pode apurar metodicamente, como Kant fez na saída do século XVIII, entrada do XIX, né? Sempre se diz que Kant foi o último, como eu chamo, primeiro moderno e o primeiro segundo moderno, né? Século XIX, como Kant fez. No século XIX isso foi se esvaindo, Nietzsche levou ao paroxismo esse esvaimento, e o século XX, que foi um mau herdeiro, mas herdou de Nietzsche essa ojeriza à síntese, porque síntese aponta para o absoluto, para o completo, né? E esse amor à análise, ao desdobramento, tudo é interpretação, de interpretação, de interpretação, e a verdade, V maiúsculo para a verdade, atrapalha, porque aponta para um absoluto que não é da experiência comum que o século XX produziu, que veio a dar no pensamento pós-moderno no final do século. Então, nós
separamos ontologia de epistemologia, a própria filosofia acabou se tornando uma espécie de metaciência, de epistemologia, no sentido de que é ela que diz em que condições as ciências dizem a verdade, mas quem diz a verdade são as ciências. Isso é moderno já, isso já em Descartes, nos empiristas, começa a estar presente. Descartes com sua teoria das ideias inatas, racionalismo cartesiano servindo bem a uma epistemologia das ciências duras, das ciências exatas. Ele, Descartes, disse isso: nós podemos confiar na matemática, na geometria, na física não, porque a física tem que ir lá fora conferir, tem que procurar prova lá fora, e lá fora estão as coisas sensíveis, as que vêm pelos sentidos, os sentidos enganam, então não, mas a matemática, a geometria, que se garantem em si mesmas, são linguagens fechadas. Então, serviu bem de epistemologia para ciências duras, enquanto que o empirismo inglês serviu bem de epistemologia para ciências experimentais, para ciências naturais que tem que buscar lá fora suas provas, etc. Não era a intenção das filosofias modernas quando foram criadas, mas a história e o que aconteceu entre filosofia e ciência como rivais na corrida pelo direito de dizer a verdade, até o século XIX, acabou se constituindo essa relação meio torta, meio indesejada, meio necessária para se legitimar, entre filosofia e ciência, que acabou anulando a dimensão ontológica da reflexão e ficando com o epistemológico. Porque a filosofia moderna, vamos dizer, a filosofia sempre foi, eu sempre faço essa ressalva, quando a gente diz sempre, deve estar errado, porque basta um contra-exemplo, né? Mas sempre até a entrada em cena da filosofia moderna, sempre foi a procura da verdade do ser, onde verdade é o núcleo do sujeito e do ser é um adjunto adnominal. A filosofia moderna procura as garantias de que, ao enunciar no discurso algo, se esteja produzindo um conhecimento verdadeiro. Verdade passou para a função adjetiva, não é mais o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é conhecimento. Conhecimento que precisa ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, aliás, nem conhecimento é. Então, a filosofia moderna procura as condições segundo as quais um conhecimento pode ser verdadeiro. Ela já se dá, desde o início, como uma espécie de epistemologia em processo de constituição. Muito particularmente, lá pela década de 70, final da década de 70, eu tomei uma decisão, e digo eu porque o curso que eu estou oferecendo aqui é meu, né? Então, eu tomei uma decisão de pôr a filosofia numa dimensão de formalismo, eu chamei formalismo histórico-filosófico. E eu vou explicar. Por que formalismo? Porque nós estávamos naquele momento num tempo que é o avesso do nosso tempo de hoje, em que a tendência forte do pensamento, dos discursos, sobretudo dos discursos das ciências humanas, que tinham já então uma imensa ascendência sobre a filosofia, vide estruturalismo, talvez a última tentativa de fazer filosofia no século XX, que era toda atravessada pelas ciências humanas, pela antropologia, pela sociologia, pela linguística, muito fortemente, semiologia, etc. Então, a grande tendência naquele momento, 70, começo dos 80,
era a do reducionismo. Então, tomar qualquer algo e reduzir a uma estrutura comum a todos os algos daquele tipo ou de todos os algos em geral. Por exemplo, tudo é política. Isso significava uma redução de tudo, aí incluída a religião, a culinária, a arte da equitação, a política. Quer dizer, a política atravessa tudo e atravessa tudo em última instância, no sentido de que o básico mesmo, o fundamento de tudo que se dá, que há, é política. Há outras, né? Estou usando um exemplo aqui que era muito usado no tempo. Era o tempo de 68, pós-68, ainda se acreditava na Revolução, tudo é político. E a minha pergunta era, se tudo é político, o que é política? Porque política não é a arte da equitação, não é a religião luterana, não é a culinária tailandesa. A política há de ser alguma coisa tal que se possa dizer de todas as outras que, em última instância, elas são todas políticas. Mas não se sabe, não se pode saber o que é política quando tudo é política. Apenas um exemplo para mostrar ao absurdo, porque é nos limites, é no absurdo que se mostra uma ideia, né? No meio de campo, todos os gatos são pardos e o jogo é embolado. É nas pontas, né, que as coisas se definem. Então, com esse exemplo, com isso na cabeça, eu estava, por exemplo, pensando a literatura. Bom, mas literatura, em última instância, é política. Bem, mas e a literariedade, como então se dizia? A literariedade consiste em quê? Em que a literatura se distingue da música? Ou da arte do arqueiro zen? Foi um livro da época, né? Em que se distingue? Se, em última instância, ela é política. Então, eu me propus a fazer aquilo que veio a gerar as minhas histórias dos paradigmas filosóficos, quaisquer outros que eu quisesse ter feito. Meu negócio é filosofia, então, histórias dos paradigmas filosóficos, que é ficar no formal, quer dizer, no esqueleto, porque o esqueleto é o que sustenta algo. No esqueleto não tem possibilidade de reducionismo, é o que é. Lembrança, talvez, do estruturalismo. Quer dizer, o que é um regime de parentesco que o Malinowski foi procurar lá nas Ilhas Trobriandes? É diferente daquele que Freud propôs. Papai, mamãe, filho, repressão, falo, complexo de Édipo, castração. É diferente. No entanto, tem uma lógica interna absoluta. Não pode ser reduzido ao modelo familiar ocidental europeu. Não pode. A não ser que a gente queira recair na ideia das culturas primitivas. Não pode. Tem uma lógica própria. Essa é sua estrutura. Se se conhecer a estrutura, conhece a coisa. A estrutura é interna. Ela é organizadora da coisa, sendo a coisa, então, a estrutura de família lá na Polinésia. Então, talvez um eco disso ainda tivesse no meu ouvido, quando eu me propus a fazer uma história estritamente formal, no caroço, sem carne, sem músculos, sem sangue, estritamente formal. O que eu fiz aí foi separar, por minha conta agora, ontologia de epistemologia. Eu fui fazer uma epistemologia formal, um formalismo. Depois, ao longo do curso, a gente vai ver
de tipo nominalista. O sentido de alguma coisa, o sentido de uma palavra é outra palavra, não é uma coisa fora. Está, como Drummond disse, em estado de dicionário. O lá fora vai levar aos tais reducionismos que não levam a nada, que é preciso, portanto, evitar. Bom, isso podia ser, na época, né? Acredito que foi, na época, uma decisão acertada. Uma decisão, bom, acertada, uma decisão que fazia sentido. Né? Fazia sentido. Talvez eu devesse ter saído dela antes, mas afinal, nos últimos 10 anos, eu estava escrevendo uma história dos paradigmas filosóficos, não era dos conteúdos das escolas filosóficas, porque o conteúdo leva à possibilidade de uma redução. Redução ao real. Coitado, o que eu estava alienando ali era por temor daquilo que era evidente na época e ruim, por temor dos reducionismos, eu estava me afastando do real e me aproximando mais do que gostaria, mas essa é uma interpretação que eu só posso fazer agora, a posteriori, de um nominalismo, quer dizer, de uma teoria em que as coisas se explicam, não as coisas, as palavras, as teorias se explicam por outras teorias que as explicam. Caiu aqui. Caiu aqui, acabou. O carro? É, o carro. E está acabando aqui também. Por outras teorias que as explicam. E tudo fica no plano, portanto, do formal, do abstrato formal. Os paradigmas filosóficos, culturais, etc. Dos sistemas de pensamento, como Foucault chamou. Sistemas de pensamento, em que o recurso ao real lá fora era uma coisa antiga, uma coisa a ser evitada. Nós chegamos num momento em que ficou, me parece, essa é a hipótese central desse curso, né? Em que ficou impossível continuar a tratar da verdade no contexto da pós-verdade, a não ser trocando tapas, que são opinião contra opinião, né? E que vence o mais forte, não o melhor, e que vence o mais forte, opinião contra opinião. Não serve, não vale. Então, recuperar o real, recuperar essa instância de acompanhamento do que se diz, porque não se diz pelo dizer, pelo discurso, diz-se por algo que não é discurso, e que se chamava real, se chamava o ser. Recuperar a dimensão do real, que é um movimento extremamente arriscado nesse momento em que real está excluído, porque a nossa cultura se tornou altamente eficaz justamente por excluir o real. Mas isso está se passando há muito tempo, desde lá do moderno de Descartes, vamos ficar com ele, está se passando há muito tempo. Recuperar o real, então, é a arriscadíssima, mas acho que deliciosa, não sei, tentativa de encontrar um caminho de voltar a falar, de poder voltar a falar de verdade, no contexto da pós-verdade, portanto, do estarmos pós qualquer coisa sobre verdade, sem que falar sobre verdade signifique simplesmente estapear-se, discordar e concordar em discordar, na melhor das hipóteses, quando se é muito civilizado. Então, essa é a hipótese do curso. Nem precisa, Aninha, porque eu já terminei.
Essa é a hipótese do curso, a de que, repetindo, não se tem mais entrada para a questão da verdade, para falar de verdade, fazendo questão dela. Não se tem mais entrada para a questão da verdade no contexto da pós-verdade. E, portanto, é necessário recuperar, está balançando aqui sempre, é necessário recuperar aquilo a que verdade serviu durante séculos, milênios, o real, do qual nós não temos mais a menor noção do que será. Nós estamos dizendo o que quando dizemos o real? Vou só dar uma adiantada aqui, mega spoiler, né? Porque eu nem sei se vai dar para chegar lá ou se é uma ideia inteiramente disparatada. Nesse momento, e para meu proveito e deleite, porque não tenho ainda as condições de sustentar isso, quando eu estou falando de real, estou falando do cosmos inteiro. Vai se ver por quê. Tem uma questão de tempo envolvida aí, de história, né? Do cosmos inteiro, até chegar aqui a essa sala. Mas isso é uma coisa que não se pode fazer por derivação finita, assim, né? por raciocínio. Nós temos que dar alguns saltos aí, alguns quânticos, né? De repente ficarmos tontos e mudarmos de lugar. Alguma coisa há que é real em si mesma. Dela se pode fazer derivar uma experiência desse ser real em si mesmo. A essa experiência nós podemos continuar dando o nome de verdade, experiência da verdade. Mas vamos ver depois a experiência ética, os sistemas de linguagem e os regimes de verdade, né? Como é que eu estruturo isso para começar a adivinhar. Eu dei um spoiler excessivo aqui, não devia ter dito isso, mas para começar a adivinhar o que pode ser uma relação entre o que se diz e o que intrinsecamente, verdadeiramente é. O cosmos, intrinsecamente, verdadeiramente é. E vamos ver por que eu posso dizer, e não há dúvida quanto a isso. E que, portanto, isso pode ser experimentado de diversas maneiras. A cosmologia é uma, mas não é a única. Vamos tentar pensar nessa dimensão, né? Enfim, no infinitamente grande. Porque nos termos intermediários que são os nossos, aparentemente, a dimensão do falar verdade, dire vrai, como Foucault diz, né? O falar verdade está exaurida. Pode ser que não, e que pelo caminho a gente encontre aqui mesmo, no nosso nível intermediário, onde há árvores, onde os corpos caem, as maçãs caem na cabeça de Newton e tal, reencontrar alguma coisa. Desde já, não acredito muito, né? Então eu vou procurar no infinitamente grande. Agora, até chegar lá, temos um percurso que eu nem sei se é o desse curso ou se é de cursos por virem, mas vamos ficar com isso na cabeça. Certamente eu não devia ter dito isso, mas é que me empolga, né? Me empolga. Eu estou em contato com Mário Novello, que é possivelmente o maior cosmólogo brasileiro, um dos grandes cosmólogos do mundo, e que propõe uma metacosmologia. Ora, uma metacosmologia é paralela a uma metafísica, não é? Então, será que eu estou procurando aqui uma reintrodução metafísica da questão da verdade? Pode ser, mas não é no plano em que foi colocada até aqui. E por quê? Não é por um desejo de originalidade extrema, não tenho talento para isso, tá? Mas é porque eu não encontro maneira de continuar falando da verdade, a não ser como um desejo pessoal, talvez um pouco triste, e que já entra em campo meio derrotado, de continuar a falar da verdade no contexto da pós-verdade. Então o real tem que aparecer, isso vai ficar mais justificado, estou só dizendo a frase, o real tem que aparecer.
E o real tem que aparecer de tal modo que seja em si mesmo o que ele é, que contenha em si mesmo seu próprio fundamento. E eu só vejo um, que é o cosmos na sua totalidade, no qual nós estamos. E que aí a velha ideia da aletheia pré-socrática possa ser, como se diz em direito, repristinada, quer dizer, reatualizada quando tudo que se opôs a ela sair do caminho. Quando a lei nova for revogada, a lei antiga pode entrar de novo em funcionamento. Mas não sei. Fica assim como uma... Não é uma promessa, mas como uma expectativa alegre, porque implica na possibilidade de voltar a pensar. A questão que foi a questão da minha vida inteira. Bom, interessa a vocês que tenha sido a questão da minha vida inteira? Estou pedindo que interesse, né? Porque nós estamos aqui juntos por um tempinho. A questão da minha vida inteira foi a questão da verdade. Então eu fico alegre de suspeitar que eu possa estar em vias de, para mim mesmo, encontrar um caminho de poder voltar a falar da verdade, desde que, né, como diz o cientista, se e somente se, voltar a falar do real. Para isso, Aristóteles tem coisas a nos ensinar, estão na metafísica, vamos tratar delas, mas eu não vou propor inocentemente, quer dizer, de maneira desarmada, assim, como quem não está vendo o que está fazendo, um retorno a Aristóteles, um retorno de Aristóteles, mas tem coisas lá que a gente tem que olhar. Olhadas essas coisas, vamos ver, fazemos outras. Então esse é o tema melódico desse curso. Depois o resto é jazz, como em todos os cursos, né?